Hare Krishna! Bom dia, pessoal, tudo bem? Nitai Gaura Premanandi, Hare Hare Bo, Hare Krishna. Então vamos aqui mais uma live aqui, uma aula do Srimad Bhagavatam aqui para o ISKCON Rio de Janeiro, pelo Facebook. Então tá, vamos nessa, né? Hare Krishna. Nitai Gaura Premanandi, Hare Bo. Vamos cantar um pouquinho? Jayorada Madhava Kunja Bihari Jayorada Madhava Kunja Bihari Gopi Janavalabha Girivaradari Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandanam Vrajajanaranjanam Yashodanandanam Vrajajanaranjanam Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Nitai Gaura Hari Bo Hari Bo Hari Bo Nitai Gaura Hari Bo Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Sira Prabhupada que jai. Então vamos ler aqui o Srimad Bhagavatam. Nós estamos aqui no quarto canto, o capítulo onde Sati abandona o corpo, né? O capítulo 4, quarto canto, capítulo 4, hoje será o verso 16. E o tema o principal propósito de Sati era convencer seu pai Daksha de que era inútil continuar invejando o seu Shiva. Como foi incapaz de convencê-lo, ela resolveu abandonar o corpo que ele havia dado. Então, Sati abandonar o corpo. Certo? Esse é o tema da live de hoje. Então, vamos lá. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Kim va shivakyam ashivam na vidustvad anye Brahma dayastam avakirya jata smashane Tammalya bhasma nikapatli avasat pishachai Ye murdabhi dadhati chacharacha Tatcharanavashristam. Tradução e significado dado por sua divina graça Srila Prabhupada Ki Jai. Então a tradução é a seguinte. Então Sati está falando, né, para o pai dela, né? Pensas que personalidades superiores e inferiores respeitáveis como tu, tais como o Senhor Brahma, não conhece essa pessoa inauspiciosa cujo nome é o Senhor Shiva? Ele se associa com os demônios. Tá. Aqui é Daksha falando, né?
Pensas que personalidades superiores mais respeitáveis do que tu, tais como o seu Brahma, não conhece que essa pessoa inauspiciosa, cujo nome é Shiva, Sati falando, ele se associa com os demônios no crematório, seus tufos de cabelo espalham-se por todo o corpo, ele anda enguirlandado com crânios humanos e untado com cinzas de crematório. Mas apesar de todas essas qualidades inauspiciosas, personalidades elevadas como Brahma honram-no, aceitando as flores oferecidas a seus pés de lótus e colocam-as com grande respeito sobre suas cabeças. Sati falando para o pai dela, você pensa, né, que se eu estiver inauspicioso, até seu Brahma coloca as flores que foram oferecidas aos pés de lótus de Shiva na cabeça. Significado. É inútil condenar uma personalidade elevada como o seu Shiva, como afirma a própria esposa dele, Sati, para estabelecer a supremacia de seu esposo. Em primeiro lugar, ela disse, chamas o seu Shiva de inauspicioso, porque ele se associa com demônios em crematórios, cobre o corpo com cinzas de cadáveres e se enguirlanda com os crânios de seres humanos. Tu apontaste tantos defeitos, mas não sabes que a posição dele é sempre transcendental. Embora ele pareça inauspicioso, porque personalidades como Brahma respeitam a poeira de seus pés de lótus e põem sobre suas cabeças com grande respeito as mesmas guirlandas que são condenadas por ti? Uma vez que Sati era uma mulher casta e esposa do seu Shiva, era seu dever estabelecer a posição elevada do seu Shiva, não somente com seus sentimentos, mas também com fatos. O seu Shiva não é uma entidade viva comum. Essa é a conclusão da escritura védica. Ele não está ao nível da suprema personalidade de Deus, nem no nível das entidades vivas comuns. Brahma é, em quase todos os casos, uma entidade viva comum. Às vezes, quando não há entidade viva disponível, o posto de Brahma é ocupado por uma expansão do seu Vishnu. Mas, geralmente, esse posto é ocupado por uma entidade viva altamente piedosa dentro deste universo. Assim, a posição do seu Shiva é constitucionalmente superior à do seu Brahma, embora o seu Shiva tenha aparecido como filho de Brahma. Menciona-se aqui que mesmo personalidades como Brahma aceitam as flores ditas inauspiciosas e a poeira dos pés de lótus do seu Shiva. Se grandes sábios como Marit, Atri, Brigo e outros entre os 9 grandes sábios, que são descendentes de Brahma, também respeitam, assim como o seu Shiva, assim o seu Shiva desculpa, vou repetir aqui. Se grandes sábios como Atri, Mariti, Brigo e outros entre os 9 grandes sábios, que são descendentes de Brahma, também respeitam assim o seu Shiva, é porque todos eles sabem que o seu Shiva não é uma entidade viva comum. Esse é o ponto. Em muitos Puranas, afirma-se que às vezes que um semideus é promovido a uma posição tão elevada que fica quase no nível da suprema personalidade de Deus. Mas a conclusão de que o seu Vishnu é a suprema personalidade de Deus é confirmada em todas as escrituras. O seu Shiva é descrito na Brahma Samhita como semelhante à coalhada ou ao iogurte. A coalhada não é diferente do leite. Uma vez que o leite se transforma em coalhada, no sentido, a coalhada também é leite. Analogamente, o seu Shiva, no sentido, é a suprema personalidade de Deus. Em outro sentido, não é. Do mesmo modo que a coalhada é leite, embora tenhamos que distinguir entre os dois. Essas descrições encontram-se na literatura védica. Sempre que encontramos um semideus ocupando uma posição
aparentemente mais elevada do que a posição da Suprema Personalidade de Deus, isso é apenas para atrair a atenção do devoto para aquele semideus específico. Afirma-se também na Bhagavad Gita 9.25 que, se alguém quer adorar um semideus em particular, a Suprema Personalidade de Deus, que está sentado no coração de todos, concede-lhe cada vez mais apego a esse semideus, de modo que esse alguém possa ser promovido à morada do semideus. Yantideva Vratadevam. Adorando os deuses, podemos elevar-nos à morada dos deuses. Da mesma forma, adorando a Suprema Personalidade de Deus, podemos elevar-nos ao reino espiritual. Yantideva Vratadevam, Yantipetiva Vivata. Quem adora os semideus, vai para o semideus. Quem adora o antepassado, vai para o antepassado. Quem adora fantasmas e espíritos, vai ter com essas pessoas. E quem adora a Suprema Personalidade de Deus, vai ter com ele a própria Suprema Personalidade de Deus. Adorando os semideuses, podemos elevar-nos à morada dos deuses. Da mesma forma, adorando a Suprema Personalidade de Deus, podemos elevar o reino espiritual. Afirma-se isso em diferentes trechos da literatura védica. O seu Shiva é aqui louvado por Sati, especialmente devido a seu respeito pessoal pelo... Vou repetir. Aqui é louvado por Sati. Parcialmente, o seu Shiva é aqui louvado por Sati, parcialmente devido a seu respeito pessoal pelo seu Shiva, uma vez que ele é seu esposo, e parcialmente devido à posição elevada que ele tem, a qual excede a posição de entidades vivas comuns, incluindo o Senhor Brahma. A posição do seu Shiva é aceita pelo Senhor Brahma, de modo que Daksha, pai de Sati, também deveria reconhecê-lo. Esse era o ponto central da afirmação de Sati. Ela, na verdade, não fora à casa de seu pai para participar da cerimônia, embora antes de ir tivesse alegado ao esposo que desejava ver suas irmãs e sua mãe. Isso não passou de uma desculpa, pois, na verdade, no fundo do seu coração, ela mantinha a ideia de que convenceria seu pai, Daksha, de que era inútil continuar invejando seu Shiva. Esse era o seu principal propósito. Como foi incapaz de convencer seu pai, ela resolveu abandonar o corpo que ele lhe havia dado, como veremos nos versos seguintes. Srila Prabhupada aqui, Jai, Harinama Sankirtana aqui, Jai. Então, verso 4:16, repetindo. Kim va shivakyam shivana vidustvadanye brahmadayastam avakiryachata ismashane tammalya bhajmani kapali avasat pishachai ye murdabhi dadati chachara navashristam. Pensas que personalidades superiores e mais respeitáveis que tu, tais como o Senhor Brahma, não conhece essa pessoa inauspiciosa cujo nome é o Senhor Shiva? Ele se associa com os demônios no crematório, seus tufos de cabelo espalhados, seus tufos de cabelo espalhados por todo o seu corpo. Ele anda enguirlandado com crânios humanos e untado com cinza de crematório, mas apesar de todas essas qualidades inauspiciosas, personalidades elevadas como Brahma honram-no, aceitando as flores oferecidas a seus pés de lótus e colocando-as com grande respeito sobre suas cabeças. Então aqui basicamente esse verso aqui está, Sati está finalizando aqui seu argumento, né? Tentando convencer o pai dela, que é o Shiva, que ela deveria largar essa ideia de invejar seu Shiva, de ofender seu Shiva. Não adiantava, seu Shiva realmente era superior, inclusive ao pai de Daksha, Brahma. Então, e Prabhupada explica, né, que ela tinha um motivo
tem dois motivos. Primeiro, que ela era esposa do seu Shiva. Então a esposa, ela, assim também o esposo, né? Ele deve exaltar a posição, a posição do esposo, da esposa, né? Então a esposa tem, ela deve, vamos falar, defender quando o esposo está sendo insultado, ou vice-versa, a esposa está insultada, o esposo deve defendê-la, ou ela deve defendê-lo, né? Porque você tem apego a uma pessoa, você está, quando é o casamento, né? Tem uma união muito forte, né? Karma muito forte ali, unido, né? Quando você ofende um, você ofende o outro. Né? Tem um ditado, né? Como é que é? Se você quer amar uma pessoa, ame primeiro seu cachorro. Seus cachorros, né? Se você vai na casa da pessoa e fala que gosta da pessoa, mas você chuta o cachorro dela ou bate no gato dela, você nunca vai convencer a pessoa que gosta dela, né? Eu gosto de você, mas sai e bate no cachorro dela e né, bate no gato dela. Não vai dar certo. Então, é natural, se você tem uma relação com a pessoa, seu cônjuge, né? Você tem que respeitá-lo, honrá-lo e defendê-lo, né? Verbalmente, fisicamente, se precisar, né? De todas as maneiras. Então, esse era um motivo. E outro motivo é que seu Shiva realmente era superior a todo mundo, a todos os deuses. Inclusive, o maior dos deuses é o seu Brahma, né? O pai de Daksha. E até ele, fala que até ele aceita as flores oferecidas aos pés de lótus do seu Shiva, a Mahaprasada de flores, e coloca com muito respeito sobre a sua própria cabeça. Então, assim, então, seu Brahma, ele não se confunde, embora seu Shiva tenha nascido como filho de Brahma, Brahma sabe que isso é um passatempo. O seu Shiva nasceu ali, foi um arranjo de Krishna na realidade, né? Seu Brahma ficou irado e ele apareceu o seu Shiva, Rudra, apareceu o seu Shiva. Assim como os pais de Krishna, né? Devaki e Vasudeva, né? Krishna apareceu como Vishnu na cela para eles, né? Para eles entenderem que aquela criança não era uma pessoa comum. Mas aí eles entenderam que Krishna era a suprema personalidade de Deus, e Krishna fala assim: você já foi meu pai, essa é a terceira vez, você já foi meu pai como Prishtigarbha e Sapati, esse é o seu nome, Prishtigarbha e Sutapa Prishtigarbha. Depois eu nasci como, esqueci o nome, foi Jagya, né? Depois apareceu como filho de Kashyapa e Aditi, né? Como que é o Vamanadeva, e agora está nascendo, como vocês vieram novamente na terceira encarnação, como Vasudeva e Devaki, como Krishna mesmo. Né? Vasudeva e Krishna. Então aí ele apareceu, mas aí os pais dele falaram: olha, por favor, aí ele transforma na criança comum, porque Daksha não queria chamar a atenção de Daksha. Aí Krishna foi transformando num bebezinho, né? Mas aí ficaram eles ficaram com medo mesmo, porque eles, embora seu Vishnu tenha se transformado em Krishna na frente deles, quando apareceu Krishna assim como bebê, a afeição parental deles era muito forte, eles ficaram assim, preocupados, com medo de Kamsa matar o filho deles, embora Krishna tenha mostrado que ele era a suprema personalidade dele. Mas é outra história. Então eles não se confundiam, né? E vira e mexe, alguém falava com eles, e eu ficava assim: nossa, ofendi meu filho. Até o Arjuna mesmo, né? Arjuna, Krishna mostrou quando Arjuna pediu para ver Krishna a forma universal, a forma majestosa de Krishna. Krishna mostrou a forma universal, e Arjuna ficou assim maravilhado, depois ficou até com medo, né? Ele falou, ó Vishnu, eu por intimidade com você, eu chamei você de Krishna, meu amigo. Eu fiz brinquedos jocosos com você, zombei de você, intimidade, batendo no seu ombro, a gente deitava na mesma cama, comendo juntos, né? Assim, amigo, irmão, amigos mesmo, né? E a Arjuna, ele fica, quando o Krishna mostra a forma universal, ele fica glorificando: desculpa. Mas depois ele fala: eu não consigo mais ficar nessa posição minha que está
Não consigo mais nem manter, não sei nem que eu estou, se eu estou para cima, se eu estou para baixo. Eu perdi até a noção de espaço, de posição, não sei se eu estou para baixo, para cima. A já saiu do... surtou, né? Ficou, não consigo mais manter, né? Meu corpo está tremendo, meu corpo arrepiado. Aí Krishna foi, e eu queria ver sua forma bela, como Vishnu, né, de 4 braços, né? E também essa forma original. Aí Krishna vai, mostra a forma de Vishnu, né, majestosa, depois volta para a forma de Krishna, que é amigo de Ayana. Agora, vejo você nessa forma maravilhosa de Vishnu, de Govinda, de Govinda, Krishna, e minha mente se apaziguou. É a forma original de Krishna que a Arjuna sempre adorou Krishna, né? Então é isso, não? Esse é o ponto. Então Sati, ela tinha motivos, né? Qualquer pessoa que não fosse invejosa iria contra Daksha, porque não é normal. Embora o seu Shiva seja desconcertante, né? Imagina, ele andar com cinza de crematório, com crânios humanos como guirlanda, e um monte de fantasmas seguindo ele, né? Porque o seu Shiva é muito misericordioso com essas entidades vivas mesmo, né? Essas entidades vivas que ninguém quer nem chegar perto, todo mundo tem medo, e elas são perigosas mesmo. Só o seu Shiva pode fazer isso, né? Então, ninguém pode tentar imitar seu Shiva, tá? Passar cinza de crematório no corpo, colocar guirlanda de crânio humano. A gente tem que ser preso. A gente não arrumou esses crânios, né? Mas qualquer pessoa vai ficar confusa, né? Prabhupada fala que os seguidores de seu Shiva, eles fumam maconha, ganja, né? Que seu Shiva fuma seu Shiva fuma isso para atrair essas pessoas, né? Então, seu Shiva aí você fuma maconha, fuma ganja, né? Porque seu Shiva fuma maconha. Mas seu Shiva também bebeu um oceano de veneno, então vocês têm que imitar o seu Shiva. Beba pelo menos dá um gole nesse oceano, dá um golinho nesse veneno pra vocês verem. O veneno era tão violento que até o gás que saía do veneno matava as pessoas. Estava destruindo tudo, queimava tudo, tão poderoso que era o veneno. O rala-rala. E seu Shiva bebeu aquilo assim, ó, num gole assim. E ele manteve o veneno no pescoço, por isso que ele tem a Nilakanta, né, o pescoço azul do veneno. Isso virou assim, ó, um ornamento do seu Shiva, né? Ele deu sua benevolência para com todo o universo, né? Todo mundo, sabe, quando ele estava batendo no oceano de leite, quando apareceu o veneno, ninguém sabia o que fazia. Não tinha como. Um oceano de veneno, como é que vai conter isso? Ele estava espalhando rapidamente por todo o universo e destruir tudo. Esse veneno ia destruir tudo, literalmente. E seu Shiva bebeu aquele veneno, assim. Pediu permissão até para Parvati, né? Sati, na forma de Parvati. Olha, vou ter que beber esse veneno aqui. Desculpa aí, mas vai dar tudo certo. Não, compaixão, né? Todo mundo. Então, seu Shiva é muito auspicioso. Embora externamente seja uma pessoa estranha, né? Mas se você, com os olhos das escrituras, você vai ver seu Shiva com outros olhos. E agora o Prabhupada realça fica bem claro aqui, que o seu Shiva nunca é igual a Krishna. Seu Shiva nunca é igual a Vishnu. Seu Shiva é o maior dos devotos, mas ele não está na categoria de Vishnu Tattva. É outra categoria. Seu Shiva nem é Diva Tattva, nem Vishnu Tattva. Ele é Shiva Tattva. O Prabhupada fala, né? Que a entidade viva comum, ela chega no máximo 78% das qualidades de Krishna. Não, 64%. Né? E seu Shiva tem 84%. Não, assim. Seu Shiva e Narayana tem 94%, seu Shiva tem 84%, e a entidade viva tem 78%. Então seu Shiva está acima, mas ele também não é Vishnu, né? Ele não é Vishnu. E a analogia é como o leite, o iogurte, ou o leite coalhada, né? Que você pegou, você vai fazer iogurte, você ferve o leite fica morno, coloca um pouquinho de iogurte lá, abafa, daí algumas horas tá tudo iogurte, né? O leite, você não colocou nada, só tem leite ali, né? Assim, o leite com alguma coisa ácida, né? E virou leite, virou iogurte. Agora tem um ponto que eu já vi alguém falar sobre isso, é que do leite você pode obter o iogurte, certo? Então seu Shiva vem de Vishnu. Mas do iogurte você não pode obter leite. Quer dizer, é só uma mão.
quando você transforma um leite em iogurte, você não pode reverter o iogurte em leite novamente. Então, entende? Então, seu Shiva vem de Vishnu, não que Vishnu vem de seu Shiva. Que alguns Shivaístas falam que seu Shiva é a pessoa suprema, né? Mas para poder falar de um significado também, que aparentemente às vezes acontece, é um arranjo de Krishna para aqueles adoradores. Krishna fala, né, que aquelas pessoas que adoram os deuses, Krishna fortalece a fé dela naquele Deus. Então ela fica pensando que aquele Deus é o supremo. Então, Krishna faz isso também. Krishna faz isso. Certo? Então, assim, mas ele jamais está na posição. Inclusive, essa é uma das ofensas ao cantar dos santos nomes, né? Considerar que os nomes de semideuses, tais como o seu Shiva e seu Brahma, estão à altura ou são independentes do nome do seu Vishnu. Considerar isso é uma ofensa ao cantar dos santos nomes. Nada pode ser comparado ao cantar dos santos nomes. Os santos nomes de Krishna é superior a qualquer coisa, porque os santos nomes de Krishna não são diferentes do próprio Krishna. E Krishna, como a suprema personalidade de Deus, ele é essa Murdva. Ninguém pode ser igual, muito menos superior a ele. Ele é aquele que ninguém chega perto dele aqui, ninguém nem chega nem perto, né? Isso é Krishna. Tá certo? Então aqui está exaltando a posição do seu Shiva e mostrando também o caráter de Sati, né? Que ela vai preferir abandonar o corpo a ficar conectada com o pai dela, né? Que era ofensivo ao seu Shiva. Então ela prefere. O pai dela ela não conseguiu convencer o pai dela, então ela vai abandonar o corpo. Para perder a conexão com ele. Que ela fala por alguns versos, ela falou, né? Quando o seu Shiva chamava ela de Dakshayani, ela ficava sentindo mal porque ela lembrava que o pai dela era ofensivo do esposo, entende? Porque é normal isso, né? Como Krishna chamava de Kaunteya, como o filho de Kunti, né? Amado filho de Kunti, Kaunteya. O nome de Arjuna é Kaunteya. Então, Dakshayani é o nome de Sati, mostrando a conexão dela com Daksha. Mas quando seu Shiva chamava ela de Dakshayani, ela ficava assim, perturbada. Porque ela lembrava que o pai dela era ofensivo. Então, como teve essa festa na casa do pai dela, ela com pretexto, falando que ia lá para ver a família, ver a mãe e as irmãs, mas ela, no fundo ela queria que seu pai se convencesse. Ela queria todos os argumentos. Mas o pai dela estava tão cego devido à inveja, né? Que ele não conseguiu aceitar isso. Não, nós vemos aqui no começo, ele até criticou o pai dele sobre Brahma indiretamente, falando assim, eu casei com ela devido ao que o senhor pediu, né? Tipo assim, ela está totalmente fora, né? Como é que é? Como é que fala? Sim. Eu dei minha filha em casamento, Daksha falando, eu dei minha filha em casamento do seu Shiva, falando com o seu Brahma, porque o senhor pediu. Quer dizer, eu não queria, não era para ser, mas o senhor pediu, eu obedeci ao senhor, quer dizer, a culpa é sua. Ele colocou na culpa do pai dele, né? Daksha estava nesse nível, assim, totalmente perdeu a estribeira, né? Então ele perdeu toda a razão depois disso aí, ele ficou totalmente sem razão, né? Aí já era, né? Já era mesmo. Tá legal? Então, pessoal, muito obrigado. Vamos ver quem tá aqui no chat. Tem aqui Haridash Prabhu, reverências, Adilila, Haribo, Adilila. Interessante é que neste contexto, Daksha e Shiva são irmãos, porque ambos são filhos do Senhor Brahma, além de sogro e genro. Essa é uma relação mesmo de irmãos, né? Então, o seu Shiva, na realidade, ele também é um tio de Sati. Então, o tio casou com a sobrinha. Então, é todo mundo interligado, né? Nesse passatempo, tem razão, é isso mesmo. Meu único apego a Krishna, eu quero voltar. Sim, você vai voltar. A Anilila vai voltar para Krishna com certeza, super devota. Qual a relação que existe entre essa era destrutiva de Kali Yuga e o Senhor da destruição, Shiva? Não, cara, essa era Kali Yuga acontece, como é que fala? Cada dia de Brahma tem muitas Kali Yugas. Acho que
mil ciclos, 1000 ciclos. Então, a cada 1000 Kali-yuga são 12 horas de Brahma. Imagina, 1000 Kali-yugas são 12 horas, porque o ciclo fechado, né? Imagina, então não é nada. E depois, esse é um meio-dia. Um dia são 2 vezes isso. Se o Brahma, a destruição de Shiva no final da vida de Brahma, cara, são trilhões, 300 trilhões de anos. É uma coisa do outro mundo. Entende? Aí é diferente. E seu Shiva também, e quem destrói mesmo é Vishnu, é Krishna. Anantashesha, na realidade. Seu Shiva é só um instrumento de Anantashesha, né? Ele vem dançando, contra o tambor ali, mas na realidade, quem coloca fogo no universo inteiro é Anantashesha lá no fundo, abaixo dos planetas infernais. Está lá Anantashesha com seus milhares de capelos, ele começa a sair fogo da boca dele. E começa a incinerar tudo, e seu Shiva lá de cima tocando, ajudando. Quem cria, mantém e destrói esse universo, na realidade, é o seu Vishnu. Seu Brahma e seu Shiva são auxiliares, certo? São destruidores e criadores. São destruidor e criador secundários, né? Ok? Ok. Como é que mais? Tem mais alguém aqui? É isso. Então tá, Hare Krishna. Ô Marcelo, Nitagora Permanente, Haribô. Interessante. Marcelo, reverência. Qual a relação que existe entre essas? Bom, Jai Prabhu, reverência, tudo Harinama, Sankirtana, Jai que Jai. Jai que Jai, Haribô, Hare Krishna. Então tá. Muito obrigado a vocês aí. Nitagora Premanande, Haribô, Hare Krishna. Vamos ficar por aqui. Srila Prabhupada aqui. Todas as glórias, Srila Prabhupada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Agora Premanande, Haribô, Hare Krishna.